Jax é manipulador, insensível e sádico, mas a realidade é que por trás de cada piada cruel encontramos uma verdade bastante trágica. E depois de saber o que ele fez com seus amigos, muitos acham que ele merecia seu final trágico, enquanto outros ficaram completamente arrasados. Mas você realmente sabe por que Jax era assim? Quais traumas e tragédias ele teve que viver para se tornar tão impiedoso? Desde que conhecemos Jax, vimos que ele tem certas qualidades muito interessantes. Ele já desistiu completamente de encontrar uma saída, usa os outros para zombar, é muito cínico e parece não ter empatia por nada. Mas o que ninguém entende é que Jax estava na penúltima fase de sua abstração. Porque o propósito de Jax não era simplesmente ser o valentão do grupo, ele entendeu da forma mais cruel que, se nada te importa, nada pode te quebrar. Jax só usa seu humor cruel como uma simples forma de se proteger, e na verdade, não é só o abuso. Ele tem muitas formas destrutivas de não se machucar, e é hora de analisar cada uma delas. Vamos começar com esse senso de humor sarcástico e cínico com o qual Jax se relaciona com os outros. Quando Kofmo entra em abstração, todos ficam preocupados, menos Jax. Ele até faz comentários bastante dolorosos, dizendo coisas como que Kofmo está melhor do que nunca. Como está Cosmo? Não. Como está Kofmo? Não, ele está ótimo. Na verdade, acho que nunca o vi tão feliz. Aliás, ele me pediu para te entregar isso. Esse tipo de comentário só reflete a falta de empatia que nosso coelho roxo quer demonstrar. Quebraram minha máscara de comédia. Então, Kane, vamos ter uma aventura para a novata ou o quê? Ele se aproveita do sofrimento de Gangle para mostrar que as coisas podem ser ainda piores do que já são, e que mesmo assim, nada deveria importar. E depois temos a parte em que Jax é cruel de propósito. Ele joga Pomni no caminhão só porque acha engraçado, sem levar em conta que Pomni é nova, pode sentir dor e ainda está confusa com o que está acontecendo. Ei, talvez eu não tenha deixado a porta aberta à toa. O quê? Achei que ele estava morto. Você deixou aberto? Espera um momento. O que foi que você fez? Bom, foi um prazer ajudar vocês. Nos vemos, tchau. Deixou o monstro caramelo entrar quando a aventura já tinha chegado ao fim. Jax retorna apenas para dar passagem ao monstro caramelo e reafirmar o quanto a dor e o sofrimento são gratificantes para ele. E quando faz dupla com Pomni, em muitas ocasiões, ele a manipula para que ultrapasse limites perigosos, sem se importar com a opinião de Pomni. Mas uma das atitudes mais tóxicas de Jax é que ele nem sequer sente culpa. Em várias dessas cenas, ele nunca pede desculpas. Pelo contrário, usa as chantagens como meio de controle emocional. Faça isso ou conto para Hagata sobre seus desenhos. E todas as vezes em que faz Gangle chorar, ele age como se estivesse fazendo um favor a ela ao mostrar o quão cruel o mundo pode ser e que ela deveria se acostumar com isso. Isso se relaciona com o próximo comportamento. Provocação constante. Jax adora causar o caos, chegando a destruir e desestabilizar os outros. Ele vive contradizendo todo mundo e destruindo a pouca esperança que ainda resta neles. Quando Jax questiona Pomni sobre se ela realmente acredita que Gangle pode ser feliz, ele não fez isso para afetar ainda mais a Gangle. Você acha que a Gangle realmente pode ser feliz, Pomni? O quê? Não importa o que ela faça, a máscara de comédia dela sempre quebra. Acha que se juntar ao Subol vai resolver isso? Achei que você não ligava para o que os outros pensavam. É que só... Não me importo, é verdade. Com isso, Jax só queria testar quanto otimismo ainda restava em Pony. E algo muito interessante é que Jax vive provocando e atacando Hagata de forma bem sádica, e mais pra frente vou explicar o porquê. Por fim, temos esse desinteresse e indiferença que Jax demonstra pelo sofrimento dos outros. Quando Pony chega ao circo, ele não se importa nem um pouco em fazê-la se sentir confortável. Ele aproveita o estado ansioso em que Pony está para aumentar ainda mais essa sensação, dizendo tudo de horrível que a espera. Se houvesse uma maneira de ir embora, acho que já teríamos ido. E agora eu pergunto para vocês. Vocês realmente acham que Jax gosta de fazer isso? Ele é realmente mau? A resposta curta é sim. Sim, ele é mau, mas não porque quis ser. Ele simplesmente não teve outra opção. Mas então de onde veio tanta maldade? Para descobrir isso, precisamos analisar a chegada de Jax ao circo digital. Quando ele ficou preso com os outros, Jax não era aquele coelho psicopata que todos odeiam.
Pelo contrário, ele era um personagem bastante sensível e fazia amigos com facilidade. Inclusive, tanto que conseguiu formar um grande vínculo de amizade junto com Kotimo e Ribbit. E o curioso é que Hagata também tentou ser amiga dele. Alguém realmente mau não é capaz de criar algo tão especial como o que Jax teve com Kotimo e Ribbit. A amizade com os dois foi apenas uma parte para que ela decidisse que não merece ser amiga de nada. E ela tomou essa decisão justamente quando decidiu mostrar seu lado mais vulnerável para Ribbit. Jax realmente teve uma conversa muito sincera com ela. Ele mostrou seu ponto fraco. E para o nosso coelho, mostrar vulnerabilidade é um grande erro. Aqui percebemos que essa não é a raiz do problema. Jax já tinha essa ideia antes de entrar no circo digital. O que nos sugere que algo muito horrível deve ter acontecido com ele para perder a esperança e a confiança na humanidade. Jax é um personagem bastante profundo, porque seus problemas não começaram no circo. Nesse lugar, tudo simplesmente se intensificou, e assim ele se viu obrigado a seguir o caminho que mais o ajudaria a sobreviver, não importando se machucasse os outros. E quando conhecermos sua história, vamos finalmente entender por que Jax escolheu se tornar um monstro. Dentro da história humana do nosso coelho, muitas vezes foi insinuado que alguém muito próximo constantemente zombava dele. No episódio 9, descobrimos que essa pessoa que tanto machucou Jax foi a própria mãe dele. Não sabemos exatamente por que eram essas zombarias, mas a lembrança com a qual Kane o torturou nos revelou a resposta. Vemos Jax muito assustado no chão, com várias sombras ao seu redor zombando dele. Entre essas sombras, podemos ver vários dos personagens do circo digital, mas também vemos como uma dessas sombras arranca parte de sua roupa, deixando-o completamente exposto. Mas o que isso realmente significou? Essa cena reflete mais do que um simples medo. Esse é o verdadeiro problema que Jax está enfrentando, e é importante lembrar que a própria Gooseworks já insinuou que o personagem Jax é trans. Levando essa ideia em consideração, tudo faz muito sentido. As provocações dentro do tormento de Kane representam a falta de aceitação que a mãe dele tem sobre a possível mudança de gênero, e quando as sombras o deixam completamente exposto, praticamente estão nos dizendo que Jax não é quem diz ser. E Jax tem muito medo de que os outros descubram por causa da forma como a mãe dele reagiu. E talvez vocês não tenham entendido por que Ribbit colocou um laço no Jax depois da conversa deles e nosso coelho acabou corando. Jax confessou tudo para Ribbit naquela noite. Foi ali que ele revelou quem realmente era, e o laço na cabeça de Jax foi simplesmente uma forma carinhosa de Ribbit dizer para ele não se preocupar e que já sabia do que ele estava falando. Mas o pior é que Jax não quis esperar Ribbit zombar dele, e por isso tratou essa conversa como se não fosse nada para depois dizer que tinha sido só uma invenção. Você está falando sobre... Eu menti pra você, você sabia, não é? Eu tirei tudo isso de um fanfic do Wattpad que li uma vez. Fala sério, você acreditou nisso? Então quem é realmente Jax? Jax é um cara de 25 anos chamado Leroy Mateo. Pelo que sabemos até agora, ele cresceu vivendo preso em um corpo no qual não se sentia confortável. Quando ele decidiu se abrir com a mãe e contar o que estava acontecendo, ela simplesmente reagiu zombando dele. Como assim o filho queria se tornar uma menina? As constantes zombarias sobre sua identidade levaram à total rejeição dos outros. Porque, convenhamos, a pessoa que mais deveria te apoiar o decepcionou e o deixou vulnerável. Esse seria o ponto em que Leroy decide nunca mais confiar nem contar o que acontece com ele. Mas, cansado de não poder ser livre, acabou direcionando seu ódio e frustração para a única pessoa que alimentava sua raiva, sua mãe. E assim, um dia ele acabou empurrando-a tão forte que ela ficou inconsciente no chão, por isso Jax teve que sair correndo o mais rápido que pôde. Quando Leroy chega ao circo, agora como Jax, ele já vinha carregando muitos problemas não resolvidos. Não saber quem ele era, a falta de compreensão dos outros, seu conflito de identidade e a desconfiança em relação a todos. Provavelmente, ao chegar, ele tinha a esperança de que tudo ali poderia ser diferente. Tentou se adaptar, fez amizade com Ribbit e Kofmo e tudo parecia funcionar maravilhosamente bem. Mas Jax jamais esperou que alguém muito próximo começasse a se interessar por ele mais do que deveria. E é que Ribbit desempenha um papel muito importante no desenvolvimento de um Jax implacável.
Ribbit começou a se apaixonar por Jax, e isso para o nosso coelho era algo que ele não podia aceitar, pois ele nem sequer conseguiu se entender, se aceitar e muito menos se amar. Então, se ele não se amava, como poderia amar outra pessoa? E foi o interesse de Ribbit que mais uma vez virou o mundo de Jax de cabeça para baixo. Ele não estava pronto para algo tão profundo assim. Tudo foi longe demais na noite em que ele confessou a Ribbit quem ele realmente era e o que de horrível ele fez com a mãe dele. Um grande erro, ou pelo menos foi isso que ele pensou por último quando ainda era humano, antes do circo digital. A reação que Jax esperava de Ribbit naquele momento era que ele zombasse, assim como todos os outros fizeram em sua vida humana. Ele não entendeu que Ribbit só estava agindo como uma grande amiga, e assim tomou uma decisão que o protegeria, mas que mudaria completamente o destino dos dois. Aqui vem a parte pela qual todos odeiam Jax. Depois dessa conversa, Jax começou a agir de forma indiferente e distante com sua amiga Ribbit, apenas para evitar que Ribbit fizesse mais perguntas, para evitar falar mais sobre ele. Ele fazia piadas pesadas, começou a responder de forma sarcástica e evitou a todo custo voltar a falar sobre o assunto com Ribbit. Isso gerou uma enorme confusão em Ribbit, e Jax percebeu isso, aproveitando essa vulnerabilidade para empurrar Ribbit para a abstração. O pior é que Jax sempre soube que Ribbit poderia se abstrair por causa do quão grosseiro e ofensivo ele estava sendo com ela, e mesmo assim não parou. Ele continuou excluindo ela de todos os lugares, até que Ribbit não aguentou tanto dano psicológico e finalmente quebrou. Esse foi o momento em que o bom Jax morreu oficialmente, e ele sabia disso. Aqui nasceu a filosofia de Jax: se nada te importa, nada pode te quebrar. Ele percebeu o quanto foi importante para Rivette e como tudo terminou. Por essa razão, ele não podia se permitir ser amigo de ninguém, não podia amar ninguém. Então, ele decidiu agir como se nada importasse. Ele estava em um mundo digital, nem sequer sabia se eram reais ou se havia uma saída. Então, que diferença fazia machucar e se divertir com todos se não havia consequências? Isso, meus amigos, é uma forma de pensar bastante perigosa, porque no momento em que Jax decidiu pensar dessa maneira, não há limites. É por isso que dali em diante, ele decidiu tomar o controle dos outros, manipulando-os, zombando, sendo cruel e se afastando cada vez mais de todos. Até que chegou o dia da abstração de Coffmo. Essa perda foi a última peça para que Jax se tornasse o próximo. E vocês lembram que eu disse que Jax era o único que parecia não se importar com essa situação? Ribbit foi apenas um mecanismo de defesa. Jax teve que deixar Ribbit de lado para não doer tanto e não carregar esse remorso, como com Rivet. Porque lembrem-se, se nada importa, nada pode te destruir. Então, Jax começou a descontar em todos. Ele gostava especialmente de ver Gangle emocionalmente frágil e destruí-la ainda mais. Porque Gangle era o lembrete pessoal do que Jax não deveria fazer. Por isso ele a odiava tanto. Com Hagatha, as coisas eram diferentes. Ela tentou muitas vezes se aproximar e conversar com Jax, mas depois do que aconteceu com Ribbit, não seria possível se tornar amigo dela. Hagatha representa tudo o que Jax não quer aceitar, porque Hagatha se preocupa com os outros, tenta fazer com que todos estejam unidos e se deem bem. Mas isso, na cabeça de Jax, não existe e não deveria existir, e muito menos ele poderia aceitar isso. Porque se Jax aceitasse isso, também teria que aceitar o sofrimento e todos os seus problemas emocionais. Teria que aceitar que destruiu Ribbit, Coffmo e a si mesmo. Então, quando Pomni chega ao circo, Jax a viu como uma nova forma de escapar da sua realidade, fazendo exatamente o mesmo que fazia com os outros. Mas o que Jax não esperava era que Pomni seria uma das personagens mais emocionalmente resistentes. E ele percebeu isso desde o momento em que Pomni apareceu no circo. Ele a testou várias vezes durante a aventura de Boas-Vindas, mas Pomni não foi tão reativa quanto os outros. Os comentários do nosso coelho não pareciam afetá-la tanto quanto afetavam Hagatha, Gangle ou até mesmo Zubul. Toda a relação que vimos entre Pomni e Jax foi uma das mais reais do circo. Pomni continuou se aproximando de Jax apesar da sua indiferença. Ela insistiu e nunca desistiu. Mesmo quando estavam juntos, Jax percebeu que ainda podia se divertir e ser ele mesmo com Pomni.
Mas como vimos com seus relacionamentos passados, isso era assustador demais para ele. Então ele fez exatamente o mesmo que fez com Ribbit. Ele a humilhou e a fez se sentir uma idiota por oferecer sua amizade. A diferença com Ribbit é que Pomni o enfrentou e também disse umas verdades para ele. Na discussão deles, Jax ficou completamente sem reação. E o mais verdadeiro que ele disse foi: Eu não sou outra coisa. Então, já pare de procurar. Pomni realmente tinha esperança de que poderia salvá-lo, e foi uma pena que ela chegou tarde demais. Jax já tinha tomado sua decisão desde a noite em que conversou com Ribbit. Era só uma questão de tempo até que ele acabasse se abstraindo. Todo esse remorso voltou para Jax por causa de Pomni. Ela poderia ter sido Ribbit. Por isso Jax diz a ela que tudo estava melhor antes de ela e Zubul chegarem. Jax nunca quis aceitar que também se interessava por Ribbit. E o pior é que ele nunca disse isso e nunca pôde se desculpar. E quando todos começam a questionar sobre a saída e a investigar o máximo que podem com Kinger, Jax reage dessa forma porque está prestes a perder seu único lugar seguro. Ou seja, além de carregar na consciência todos os momentos trágicos que já tinha vivido, agora também tinha que lidar com a ideia de que eles não são nada e que realmente nada importa. Isso é algo bastante contraditório porque Jax sempre foi fiel à sua filosofia, por isso ele era como era. Mas no fundo ele se importava sim e estava sendo machucado. É nesse ponto que uma mente bastante perturbada como a de Jax se deparou com um beco sem saída, o que acaba se tornando uma prisão dupla para ele. E agora, qual era a sua única saída? Exato, abstrair-se. Mas o pior é que nem em sua mente ele pôde ser livre, e Pomni acabou mostrando para ele que sim, é verdade que nada importava nem fazia sentido, mas todo esse tempo preso eles poderiam ter usado para fazer tudo valer a pena. E com tudo isso, já podemos entender o significado de todos os Jax que vemos na mente dele. Quando Pomni entra na cabeça de Jax, ela não encontra o verdadeiro Jax. Ela encontra Jax demais. E todos esses Jax não são personalidades diferentes nem cópias. Essas são máscaras que ele usou para fingir que nada importava. Encontramos o zombeteiro, o cruel, o provocador, o que finge que nada importa para ele. Mas também encontramos um Jax acorrentado, que representava o lado sensível e vulnerável que Jax não queria mostrar. O piano representa seus sentimentos. Ele era prisioneiro dos próprios sentimentos. A versão feminina de Jax representa apenas esse lado cínico e sarcástico, zombando de si mesmo. E Jax usou tantas versões de si mesmo para sobreviver no circo que acabou se perdendo. É assim que presenciamos o fim de uma mente perturbada e sem nenhum tipo de apoio. Ninguém soube como realmente se aproximar de Jax quando ele ainda podia ser salvo. Pomni chegou, mas já era tarde demais para Jax. Nosso coelho não era nenhum psicopata como muitos pensam. Senão, a história teria sido completamente diferente. Mas me digam, o que vocês acham sobre Jax? Depois disso, acham que ele mereceu o seu final ou dariam uma segunda chance para ele se pudessem?